Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula do Estúdio de Aula da Adriana Fanário. E aqui existe uma regra, se você ainda não assistiu nenhuma aula do Estúdio de Aula, seja muito bem-vindo. E eu quero te dar um recado que é a nossa regra da aula. Eu quero papel, caneta e água, tá? Para que você possa anotar, para que você possa se hidratar e preste bastante atenção em todos os assuntos que eu abordar. Depois dessa aula, se você ainda não assistiu todas as aulas, dá um Fanário Flix aqui nesse canal e assista todas as aulas sobre atendimento nutricional, tá bom? Então, vamos para a aula de hoje. Hoje a aula vai ser sobre função intestinal. Esse aqui é um assunto primordial da anamnese, né? Então, ele é um assunto ali chave da nossa anamnese. Eu diria que ele faz parte, deixa eu pensar aqui, objetivo, história da quarta parte da anamnese, né, na parte dos sinais e dos sintomas, então que é quando a gente vai investigar a função intestinal. A investigação dessa função intestinal, gente, ela é uma coisa até engraçada de se contar, né? Logo no início, há muitos anos atrás, quando eu comecei a atender, eu perguntava para o cliente sobre o intestino. E aí, como vai o seu intestino? É muito engraçado que respostas apareciam assim, ó. Normal, é muito ruim, não tenho problema. Então, as respostas eram as mais variadas possíveis, né? Não tinha ali uma regra de resposta. Simplesmente as pessoas diziam, é normal, ou é muito ruim, ou eu não tenho problema nenhum com isso, enfim. Aí essas respostas ficavam meio vagas. Qual era o grande problema? Era difícil de investigar, né? Porque aí você ficava, mas o que é normal? Mas é todo dia? Mas dói? E aí você ia fazendo aquela batelada, eu vou colocar assim, de perguntas, a fim de você tentar descobrir ali um único comportamento. E aí gente, vai ficando difícil. Por quê? Porque, cara, isso vai comandar a minha prescrição dietética diretamente, né? Se eu colocar aqui, vamos pôr de outra cor, porque assim fica melhor pra gente enxergar, mas isso daqui comanda a nossa prescrição dietética. É ela quem vai determinar, então, uma quantidade maior ou menor de fibra. Peraí, a gente podia pôr assim. Maior ou menor de fibra. Uma quantidade maior ou menor de água, eu preciso pedir para esse cliente colocar, precisa de uso de probiótico. Será que precisa? Então, volume. Então, assim, é difícil, porque se você não tem uma assertividade em relação à função intestinal, isso compromete muito. Eu digo que hoje em dia tá muito na moda, né? E quando eu digo na moda não é algo pejorativo nem algo ruim, tá? Tá muito em alta, vamos colocar assim que fica melhor, falar sobre o intestino. E eu acho ótimo, porque realmente é o intestino quem comanda tudo aí. Se fôssemos parar para pensar, todas as vitaminas do complexo B são absorvidas na porção intestinal. Ou seja, a gente tem uma função primordial do intestino, né? As vitaminas a tiamina, niacina, riboflavina, todas elas se ligam a uma molécula de fósforo para ser absorvida, né? A gente vale lembrar, tiamina, fosfato, riboflavina, fosfato, piridoxina, fosfato. E aí elas se ligam a uma molécula de fósforo e são absorvidas na porção intestinal. A principal, vocês se lembram? Se a gente for colocar lá, vocês se lembram qual é a principal função das vitaminas do complexo B? Alguém lembra? Alguém chuta? Se alguém lembrou depois, antes de eu escrever, coloca no vídeo, aí nos comentários, para eu saber que você lembrou antes. É a formação de ATP. Então, as vitaminas do complexo B, todas elas têm uma função intimamente ligada
até a vitamina C, intimamente ligada na formação e geração de ATP, tá? Então, se a gente tem uma vitamina que está ali interligada para formar e gerar ATP, nós estamos fatalmente falando de uma vitamina que vai conseguir ser absorvida e fazer com que a gente se sinta disposto, com que a gente se sinta feliz, né? Com que a gente se sinta motivado. Isso eu estou dizendo se a gente tiver absorção íntegra. Se eu tiver um intestino que esteja absorvendo isso de forma 100% integral, funcionando, né? Então, é lógico que eu estou fazendo uma citação de uma das funções do nosso intestino, mas o que eu quero mostrar para vocês é o quão é importante que o indivíduo tenha uma microbiota intestinal. Inclusive, gente, já há relatos mostrando que uma função intestinal prejudicada, então uma constipação intestinal, algo aí que o intestino esteja não trabalhando adequadamente, corretamente, você tem maior chance de ter cânceres intestinais. E este tipo de câncer também é um tipo de câncer relacionado a esse estado intestinal. Então, aí uma constipação intestinal, umas fezes extremamente ressecadas. Porque se a gente também for parar para pensar, acaba machucando a parede intestinal, né? O paciente fica com muitos gases, fica ali muito incomodado. Então, acho que faz total sentido pensarmos que o intestino precisa estar funcionando corretamente, né? Esse seria aí o ideal, essa seria a mágica de conseguir com que esse intestino funcione. Bom, e aí ela precisa ser investigada em todas as consultas, tá bom? Seja consulta ou retorno. Eu preciso investigar isso. Preciso investigar esta função no intestino, do intestino. Não é consenso, tá? Olha lá, anota isso. Não é consenso que o intestino deveria funcionar diariamente, tá? Você não vai encontrar em nenhum lugar falando, tem que funcionar todos os dias, é obrigatório para todo mundo. Vale lembrar que cada indivíduo tem a sua particularidade. E nesta onda da particularidade, né, cada intestino funciona de um X maneira, né? Então, nem sempre você vai encontrar um intestino que talvez funcione diariamente numa obrigatoriedade, tá bom? Então, o que a gente vai dizer para o nosso cliente? Olha, eu quero muito saber qual é a sua função intestinal, né? Como funciona o seu intestino, como é essa relação. Você já teve algum problema na infância, piorou, melhorou? Hoje eu tenho assustadoramente, não sei se existe essa palavra, recebido pessoas com síndrome do intestino irritável. Então, pessoas que acabam tendo aí muitos quadros de diarreia, né? E aí isso também a gente sabe que machuca, massacra o intestino. Isso também é bem ruim, tá bom? Muito ruim mesmo. Até correlacionando isso com as intolerâncias à lactose, com as intolerâncias ao glúten. Então, eu acho que isso acaba vindo mesmo de um estado emocional do que a população está num estado de estresse, pico máximo, assim, que a gente possa dizer que isso realmente esteja prejudicando o bom funcionamento intestinal, tá bom? Então, esta investigação, ela é de extrema importância, né? O que eu posso fazer se eu descobrir, por exemplo, uma síndrome do intestino irritável, uma diarreia contínua, 5, 6 vezes por dia? O que eu posso fazer se eu encontrar um intestino extremamente ressecado, com a presença de sangue, um intestino com fezes ressecadas? Qual é a minha conduta? O que eu posso trabalhar dentro da prescrição dietética, tá? E eu trouxe aqui para vocês a forma como eu faço isso dentro do consultório, que é com a escala de Bristol.
A escala de Bristol é uma escala antiga e ela tem como principal função a investigação da função intestinal, tá bom? Então, o principal objetivo dela é, de fato, investigar a função e o formato destas fezes, porque aí fará toda a diferença lá pra frente, tá bom? Então, a gente tem, eu não sei se vocês vão enxergar corretamente, mas a gente tem vários tipos. Se você der um Google aí, escala de Bristol, eu vou anotar aqui pra você. Gente, menos é mais, tá bom? Eu não quero, não, onde eu posso comprar uma escala dessa que venha pro meu paciente preencher? Menos, né, galera? Menos, que a gente não precisa de tudo isso, não. A gente dá um Google aí, imprime a escala direto do Google e plastifica, tá bom? Não vamos ficar arrumando problema onde não tem problema não, tá? E aí você vai dar um Google, vai ver essa escala de Bristol aí. E aí a escala de Bristol, ela tem vários tipos, né? Então a gente tem o tipo 1, que ele diz o seguinte: pedaços separados, duros como amendoim. Cara, é aquelas fezes extremamente ressecadas, fezes de bolinha, fezes que o paciente não consegue ter um cocô contínuo, né? Fezes onde o paciente tem dor, em geral tem gases, em geral ele faz força. Para que essa função intestinal, para que esse intestino realmente funcione. Então, assim, são fezes diferentes, tá bom? Fezes que são classificadas, eu vou colocar aqui, porque aí a gente vai depois poder trabalhar, é melhor eu deixar bonitinho aqui. Então, as fezes do tipo 1, são fezes de pacientes que apresentam constipação intestinal, certo? Então, estas fezes não são legais. Aí, nós devemos perguntar para o paciente qual é a frequência semanal. Em geral, eu vou contar para vocês o que acontece na maioria das vezes, tá bom? Pacientes que revelam esse tipo de fezes, em geral, eles não vão mesmo todos os dias. Mas eles vão 2 vezes por semana, às vezes 1 vez por semana. O paciente até tem o estímulo para ir ao banheiro, né? Tem dor, tem vontade de ir, mas ele não consegue ir. Tá? Ele precisa fazer muita força, às vezes ele não tem o tempo adequado, que ele tinha que ter para ter essa evacuação, e aí ele acaba, então, não indo ao banheiro todos os dias. São pacientes que sofrem muito, tá bom? Depois, a gente tem, eu vou ler para vocês como é as fezes do tipo 2. Formas de salsicha mais segmentada. Então, já são umas fezes mais unidas, mas é como se fosse várias bolinhas unidas no mesmo bolo fecal. Então, são fezes maiores, fezes, então, que acabam tendo mais dor mesmo. O paciente acaba tendo mais dor, e aí você consegue que essas fezes também possam causar um sangramento, às vezes tem uma hemorroida ali parada, e aí na hora que essas fezes vão sair, elas acabam machucando o ânus, e aí fazem o corte mesmo, e isso acaba sangrando, tá bom? Então, aqui também tem uma classificação de fezes ressecadas, que também é muito importante você saber essa frequência semanal. E, cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não estou falando sobre frequência semanal para a gente conseguir fazer nenhum tipo de avaliação, bom ou ruim, tá bom? Não é isso, não. Eu tô falando para vocês fazerem esta avaliação, por
Por quê? Porque você vai poder continuar avaliando depois. Se a frequência melhorou, se a frequência piorou, entendeu? Então, não é para você dizer assim, isso tá ruim ou isso tá bom. Não, na verdade, o que eu quero mesmo é que você saiba se piorou ou se melhorou essas fezes do paciente. Em relação a, você tá indo mais vezes na semana? Porque se for mais vezes na semana, a tendência é ressecar menos, né? E aí ele consegue ficar melhor com aquela sensação do empachamento que não existe. Agora, se não, ele acaba ficando pior, tá bom? Então, é legal que cada consulta, lembra? Consulta e retorno, você acompanhe, então, a frequência dessas fezes desse paciente. Quando a gente vai para o tipo 3, é a mesma forma de salsicha, mas com fendas na superfície. Ou seja, é umas fezes que ainda não estão totalmente lisas, mas elas já são umas fezes inteiras, como salsicha. Então, ela já não tem mais aquelas bolinhas, né? Não tá mais segmentado, não é como se fosse uma bolinha tudo junto. Ela já tem um formato mais uniforme, tá bom? Então, o tipo 3 já são fezes que tem uma característica, eu vou colocar ali quase uma característica 1 de ressecamento, sabe? Muito pouco, mas, vou pôr aqui, característica 1 de talvez, vou pôr bem assim mesmo, você vai falar que eu sou doidinha, ressecamento. Por quê, gente? Porque nem sempre é, tá bom? Mas é umas fezes mais espessas mesmo. E a do tipo 4, forma de salsicha ou cobre, lisa e mole. É as fezes do sonho, é as fezes que todo mundo queria ter nesta vida. Por quê? Porque são fezes de verdade que não doem para sair, saem naturalmente, é maravilhoso, tá? Então, o tipo 4 são fezes maravilhosas. São fezes que o povo sonha em ter, tá? Nas duas, gente, 3 e 4, é legal perguntar a frequência, assim, mas em geral é uma frequência que é melhor, né? O paciente não tem a sensação da constipação, não tem a sensação do empachamento, não tem a sensação de gases, tá bom? A gente pergunta, sim, a frequência, mas eu quero reforçar que aqui você não pode de jeito nenhum esquecer. Já na do tipo 13 e do tipo 4, às vezes você fala, legal, então você não tem nenhum problema. Não tem. Aí você pode até passar e depois no retorno investigar. Se continua assim, se tá todos os dias, se não tá todos os dias, tá bom? Então, assim, quando é tipo 3 e tipo 4, você tá mais de boa, você tá mais tranquilo, tá bom? No tipo 5... nós temos pedaços moles, mas contornos nítidos. São fezes mais amolecidas, né? Então, são fezes mas que elas ainda têm um formato, tá, gente? Não são fezes sem formato. Ela tem aí um tipo 5... aí você já tem que ligar o seu alerta, o seu sinalzinho tem que estar bem atento. Por quê? Porque já são fezes mais moles, né? Que ali já tem uma característica maior de diarreia, tá bom? Então, aí você precisa ficar atento. Sempre acontece? É sempre assim? Ou agora que tá assim? Ou quando você come alguma coisa que fica assim? Tem alguma relação com a comida ou não tem nenhuma relação com a comida? Acho que são coisas que você pode perguntar ao paciente, tá? Vou ter que pôr aqui do ladinho a do tipo 6. Antes eu vou ler para vocês. Tipo 6, pedaços aerados, contornos esgarçados. Então, assim, ó. Essa a gente já tá no primeiro grau da diarreia, tá? Já é aí um paciente que tem as fezes mais amolecidas mesmo, fezes que precisam de fato que a gente preste mais atenção. Nesse tipo de fezes, gente, vale a investigação sua depois de alguma refeição? Você
sempre foi assim? Acontece depois de alguma situação? Então, por exemplo, vou te dar o meu exemplo mesmo, né? Vamos ser muitos amigos agora para te dar esse exemplo. Sempre que eu tenho que dar alguma aula na faculdade, ou em congresso, alguma palestra, alguma coisa desse tipo assim, que eu nunca fiz, por exemplo, uma aula na faculdade que eu nunca dei, para aquela turma, para aquela faculdade, sabe assim? Eu fico nervosa, ansiosa para aquilo. E o meu intestino, ele responde a esse nível de ansiedade, né? Então, às vezes, eu tenho uns quadros de diarreia. Antes das minhas provas da competição do duatlon, eu sempre tenho diarreia, sempre. Por quê? Porque o meu intestino, ele tá respondendo aquele meu estado geral de ansiedade, né? Eu fico ansiosa com aquela situação, tá? Aquela situação de, nossa, vai largar, e será que eu vou bem? E será que eu vou chegar? E será que vai me dar câimbra? E será que vai dar certo? Será que eu vou cair da bicicleta? E será? E a cabeça vai ficar tão doida que eu ainda tenho alguns quadros de diarreia antes da competição. Então, assim, o meu intestino sempre responde aos meus estímulos emocionais, tá bom? Então, isso pode acontecer com algum cliente seu, mesmo pode ser um estado emocional ou pode ser alguma coisa que esse cliente coma. Ah, todas as vezes que eu tomo leite acontece isso, todas as vezes depois do café da manhã eu vou no banheiro, todas as vezes... E aí ele vai elencando para você quais são os pontos que o intestino dele acaba respondendo mal ou bom, tá bom? Depois disso, nós temos o último, antes eu falei para você. Tipo 7, aquosa sem pedaços sólidos. Bom, é aquela diarreia, gente? Diarreia. Mais e mais. É diarreia mesmo, né? Este paciente está aí com o intestino muito prejudicado. Em geral, essas pessoas vão várias vezes ao dia, não é uma vez só. Então, é algo que a gente agora vai ter que prestar bastante atenção e entender desde quando, com que frequência, se existe algum alimento que provoca isso, se existe alguma situação emocional que provoca isso, se ela tem sempre esse quadro de diarreia ou não. Então, aí você tem que prestar bastante atenção, tá bom? Aí, diante disso que nós colocamos, então eu vou esperar você ter a sua escala de Bristol e hoje a hashtag desta aula é eu tenho a escala de Bristol. Então, você tira uma foto dessa aula, põe lá no seu Instagram, me marca para eu saber que você assistiu a aula de hoje, hashtag eu tenho a escala de Bristol, tá bom? Então, se você me marcar, eu sei que você assistiu esta aula e que você tá usando a escala de Bristol no seu atendimento nutricional. Vou ficar muito feliz em ver que você tem aí usado a ciência a favor do atendimento nutricional, tá bom? E com isso, a gente pode tentar entender como que a gente pode agir na dieta desse paciente, né? Então, se eu estiver falando aqui desses dois tipos, eu vou fazer uma setinha assim, ó. Se eu estiver falando desses dois tipos, eu tenho a água como um ator principal, eu tenho a fibra, eu tenho os probióticos e eu tenho o hábito. Gente, eu falo para o meu paciente o seguinte: intestino é hábito. Cara, você precisa reservar uma hora do dia para sentar e fazer cocô. Sentar no vaso, né? E fazer cocô, essa é a palavra mesmo. Por quê? Porque o seu intestino, ele precisa ser habituado a sentar lá, não só na pressa, não só no, vamos, sabe assim? Você precisa ter ali o hábito de fazer com que esse intestino funcione. Se não há nada o que se fazer com a dieta, se é um paciente que come muita fibra, se é um paciente que toma muita água, se é um paciente que senta no vaso, você fala, cara, já fiz de tudo e não funciona, não tem, a função intestinal dele não funciona,
Gente, é hora de você pensar talvez numa colonoscopia, numa investigação mesmo, né? Pedir para ele ir num proctologista ou num gastroenterologista para fazer uma investigação dessa função intestinal. Porque se não é nada que você faça com a dieta, é preciso que esse paciente procure ajuda, porque às vezes tem uma fístula, às vezes tem alguma coisa que está interrompendo, às vezes, sabe? Será que essa parede intestinal, ela tá íntegra, ela tá normal ou não? Tá bom? Bom, do tipo 3 e do tipo 4, são as fezes ok, né? E a gente precisa também reforçar a água e manter uma quantidade adequada de fibra. Agora sim, o que eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Talvez, gente, não há necessidade da indicação de probióticos, né? Isso na forma de suplementação. Na forma da dieta, claro, ok. Mas na forma de suplementação, talvez não, né? Então, a gente precisa também não ficar saindo suplementando probiótico, porque probiótico é maravilhoso. E se a gente não tem nenhuma razão para isso, tá bom? Nas fezes do tipo 5, vale uma investigação minuciosa. Por que eu falo isso? Uma investigação minuciosa? Porque eu quero que você comece a entender aonde este intestino, aonde não, quando que esse intestino começa a ficar mais solto assim, se sempre foi, se não, né, então, que eu posso fazer com esse intestino, sabe, para você, de repente, prevenir esse cliente de ter aí uma função intestinal muito prejudicada para frente, tá bom? E aqui a gente tem um probleminha, que nem lá em cima, aqui você precisa investigar uma síndrome do intestino irritável. Entender por que as fezes estão assim, desde quando elas estão assim, se tem alguma correlação com o estado emocional, se tem alguma correlação com a alimentação, algum alimento que você coma que te causou isso, tem algum alimento em específico que você faz uso e que, de repente, tomei leite, ou comi alguma coisa com glúten, ou tomei café. Eu tenho cliente que às vezes toma café preto, e tem essa sensação. Então, alguma coisa te leva a ter essa sensação ou não, tá bom? Então, isso é uma coisa que você precisa muito investigar, até para você conseguir ajudar esse paciente, tá? Então, vale a investigação, e aí, se você descobre, ou se você... Descobre não, né? Mas se você desconfia de uma síndrome do intestino irritável, acho que vale a sua intervenção. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o quão é importante que a gente faça essa investigação na consulta e no retorno. E o quanto a escala de Bristol vai ajudar a gente a fazer esta investigação, tá bom? Por quê, gente? Porque na hora que eu vou prescrever a dieta no final da consulta, eu tenho que ter algum direcionamento. E esse é um excelente direcionamento, que é um direcionamento real, de quais alimentos você pode colocar, de quais alimentos ficaria melhor, de quais alimentos essa dieta vai ter que seguir, né? Em qual parte que essa dieta vai ter que seguir, tá bom? Então, eu acho que isso te ajuda a montar a dieta, isso te ajuda a escolher quais alimentos colocar nesse plano alimentar, para que você possa fazer uma indicação de um plano alimentar adequado ao seu cliente, tá bom? Certo? Gostaram? Então, vamos lá. Nós temos uma tarefa para a aula de hoje, que é você tirar uma foto da aula, postar no seu Instagram, me marcar, @AdrianaFanaro, e colocar eu tenho a escala de Bristol. Por quê? Porque aí eu vou saber que você está usando, de repente, se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, e eu vou saber que você assistiu essa aula. Aqui no canal, agora, nós temos 2 séries, que é a série 1 Minuto com a Adri e a série Estúdio de Aula com a Adriana Fanaro.
E mentira, tem mais uma série. E a terceira série é a live que eu faço ao vivo na segunda-feira, mas que fica gravado para você. Então, a gente tem infinitas aulas, a gente tem muitas e muitas e muitas aulas aqui. Então, você precisa fazer uma maratona aqui, assistir essas aulas para estruturar o seu atendimento nutricional. O que eu sempre digo é que o atendimento nutricional estruturado faz com que a gente aumente a adesão do paciente, faz com que a gente aumente a nossa agenda de clientes, tá bom? Então, vocês viram que logo no início eu falei, bom, as fezes ficam no quarta parte da anamnese. Então, eu já sei que a minha anamnese tem lá o objetivo, histórico clínico, atividade física, sinais e sintomas. Então, dentro do item sinais e sintomas, eu tenho a escala de Bristol para aplicar com esse meu paciente, tá bom? Se você ainda não me segue nas redes sociais, @AdrianaFanaro no Instagram e no Facebook, Adriana Fanaro. Todos os meus canais estão voltados ao atendimento nutricional baseado em evidências científicas. Aqui no canal do YouTube tem uma notificação. Se você ativar a notificação, todas as vezes que eu postar uma aula, você vai receber um recado que eu postei a aula e você não perde, não deixa acumular as aulas da semana. Tudo bem? Pode ser assim? Então, a gente fica por aqui. Até a próxima semana com uma nova aula aqui no estúdio de aula da Adriana Fanaro. Um beijo para você e tchau, tchau!